eu sou o João. Oi, eu sou a Luana e estas são as 5 melhores, piores resenhas sobre Morte e Vida Severina. Trouxe aqui 5 resenhas pro João, para testar a paciência do João. Queria dizer que a primeira é excepcional, vou deixar por último aqui. Mas começando com uma, João, que já é um ataque direto. Eu já vou no explícito aqui, sem subterfúgios, que é título: Trauma do Colegial. Morte e Vida Severina é desses livros que traumatizam a gente na época da escola, com as leituras obrigatórias para o vestibular. Na releitura de algumas delas, estou redescobrindo verdadeiras joias, como Machado de Assis. Em outros casos, como é o caso aqui, o desgosto permaneceu. Ai, que injusto. Eu acho injusto em vários sentidos, porque inclusive o Morte e Vida Severina, eu acho ele bem mais acessível para um aluno de ensino médio do que o próprio Machado. Apesar de ser poesia, mas a gente vai comentar daqui a pouco, ele é um poema longo de 40 páginas. Assim, ele é muito mais curto do que um livro do romantismo, assim. Né? E é uma linguagem fluida, né? Tem questões ali do João Cabral, porque ele tem um trabalho linguístico sofisticado, mas eu acho muito menos traumático do que romantismo. Tá louca, professora? Pirou o cabeção? Eu vou abrir um parênteses para falar sobre algo que ninguém se importa, que é a minha vida, João. Eu me importo, nós nos importamos, você existe e é importante para nós, Luana. Eu recebi um trecho de poema do Morte e Vida numa cartinha de amor. Quando eu tava na escola. Olha que fofo. Que é aquele trechinho de sua presença, deixai-me que eu diga, tão belo como um sim numa sala negativa. Oh, fofo. Eu recebi esse trecho. E aí eu falei, nossa, que pessoa especial, ele compôs um poema pra mim. Aí no ano seguinte eu tive aula do Morte e Vida, ele era mais velho que eu, sabe? E aí eu descobri que era uma fraude. Mas bonito, achei um trecho bonito, porque quando você falou, eu falei, nossa, mas da onde? Morte e Vida numa declaração de amor é pesado, né? Porque é um livro pesado. Eu estava tão triste e de repente me deu uma vontade de sorrir. Eu recebi, olha aí. Alguém achou a aula útil, não é verdade? Alguém achou. Achei injusto, não concordo. Segunda aqui, o título Morte e Morte. Esse aqui é um motivacional para você que tá aí, plena segunda de manhã, indo pro seu trabalho, precisa aqui de uma injeção de ânimo, de alegria, eu trouxe essa resenha para vocês. Sei da relevância do livro, mas poesia não é comigo. Terminei porque não gosto de desistir. Ele tem orgulho desse mulherão aqui. Que é a resenha clássica de falar mal de um livro ou falar que não gostou de um livro que você sabe que é um grande clássico, né? Eu entendi, sei da importância, mas... Mas o querido aqui não desistiu. Não. Ele leu até o final. Nossa, até o fim das 40 páginas. Guerreiro, guerreiro do povo brasileiro. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Aí, uma outra aqui que tem ligação direta com isso que você falou... Não peguei muito, porém acredito que seja genial mesmo. Parece. Dizem que... Honesta, né? Eu li com a cabeça em outro lugar, eu não tava na vibe, passei o olho assim, marquei como lido. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Penúltima aqui. Que livro chato, Jesus Cristo, é o título. Nossa, ainda invoca Jesus. Jesus vai ser importante aqui na história. Poema pra mim não dá. De jeito nenhum consigo ler. Não sei se é porque é leitura obrigatória ou se é porque eu sou só rasa demais para entender. Nossa, foi um combo de todas. A culpa é minha, não é nada com o livro, além de ser uma leitura obrigatória e ainda é poema. Que medo que as pessoas têm da poesia. A gente precisa conversar sobre isso. E aqui, ouso dizer que é um tipo de poesia que costuma dar menos problema, porque é narrativo, né? É uma história sendo contada. E aí a gente estranha menos quando você não tem tanto hábito de leitura de poesia. Quando você pega assim, um texto, pode até ser maior do que é o caso aqui, mas é uma história sendo contada em verso, geralmente tende a fluir melhor, porque aí você tem os elementos ali
né? Você estranha um pouquinho a forma, mas tem o cenário, tem os personagens, tem uma voz narrativa. E o João Cabral, ele dá uma facilitada, porque ele dá um rápido resumo no início de cada capítulo sobre o que vai acontecer. E acreditem, se você já leu João Cabral, você sabe que ele podia dificultar muito mais do que ele faz aqui. Tem livro dele que a gente fala, meu Deus, João Cabral. Podia ser pior. Podia ser pior. Que gracinha. E agora a minha favorita aqui, João. O título é Clássico e Normal. E normal. É um livro bom e clássico, mas não é um tipo de livro que me cative e que me prenda. É mais um clássico sobre a vida nordestina do tipo que a gente lê o tempo todo na escola. A empatia lá no alto. Mas a melhor parte é que alguém respondeu. Ah, Alguém respondeu a esse querido e a resposta é a seguinte: é o melhor livro de todos os tempos. Infelizmente não foi feito para pessoinhas bem ruinzinhas que nem você. Eu sou a pisadeira, entendeu? ai, um clássico, né? Eu não sei se você tá acompanhando o Big Brother Brasil, mas tivemos recentemente. Eu já larguei mão, gente. Eu assisti enquanto eu tava de férias, é ótimo. Eu voltei a trabalhar, eu não tô com tempo pra perder assim, não. Eu já comecei a largar a mão, já não tô acompanhando. Mas eu vi que recentemente teve uma polêmica que parece que o Diego Hipólito teve crise de ansiedade. E aí começaram a duvidar se era crise de ansiedade mesmo. E aí um participante falou pra ele, eu não consigo ter empatia, porque eu nunca tive ansiedade. Como é que eu vou ter empatia por quem tem? Fica aí a sugestão. Como é que eu vou ter empatia por retirante se eu nunca precisei me retirar de lugar nenhum? Nunca passei fome, como é que eu vou ter empatia por quem passa fome? Se coloca no lugar dela 5 segundos. Eu amo o uso do diminutivo. É pra pessoinha ruinzinha que nem você. Mas eu concordo com o comentarista e não com o resenhista. Eu acho que o resenhista é que foi numa toada de... Mas como eu vou ter empatia com essas discussões se eu nunca passei por elas, né? E eu não trouxe aqui, mas tinham várias resenhas falando que é um importante documento de época. Pra gente entender como é que era o Brasil do passado. Do passado. Ah, nossa, 300 anos. Se você quer entender como era o Brasil antigamente, leia Morte e Vida Severina. Porque hoje em dia ninguém passa mais fome no Brasil. Você não tem seca, acabou. Acabou. E é engraçado porque são dois extremos, né? Assim, ou as pessoas falam de, ai, mas mais uma história sobre seca no Nordeste, retirante, ou vão para o outro extremo, né? De, ai, mas isso nem existe mais, por que toda hora falam disso? Um negócio assim. É, dois extremos. Decidam-se, é uma história que já está batida, ou é uma história que que ninguém aguenta mais repetir, que só falam disso, ou é uma história do passado que já foi superada, né? Tem que escolher. E, na verdade, não é nenhuma das duas, né, Luana? Aí que tá. Vamos falar, então, gente, sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Um gigante, espetacular, magnânimo, todos os adjetivos possíveis. Esta casa serve a João Cabral de Melo Neto. Já queria deixar aqui registrado. João Cabral, que era o quê? Capricorniano. E era assim, a encarnação. A educação pela pedra. Eu amo esse poema. É o meu poema favorito do João Cabral, eu ouso dizer. Muito capricorniano, né? Nossa, e ele encarnava, assim, porque ele criou uma persona, né, midiática, assim, do mal-humorado, do rabugento, do ranzinza, né, de seco, assim. Então as entrevistas são sempre meio lacunares, assim, ele não dá respostas muito longas, né. Tinha uma dor de cabeça crônica, tadinho, né. Tem poemas para aspirina e para outros remédios. Então, bem... Capricórnio aqui, raiz, o estereótipo do mal-humorado, do rabugento. Queima, bebê! Queima! Falando sobre a biografia dele, João, uma coisa que me chamou a atenção também nas resenhas que eu li, eu não sei de onde veio isso, mas muita gente achando que ele tá contando a sua própria história. Ah, Fiquei mas surpresa com isso. do estereótipo, né? Do Nordeste, aí é... Porque ele é nordestino também, talvez. Eu fiquei pensando de onde veio isso. Não é a história do João Cabral, tá, gente? Ele até teve uma origem humilde, mas... Tá longe de ser. E depois ele se tornou diplomata, né? Ele na seguiu uma Espanha, não é? carreira. Que ele tem inclusive muitos livros sobre a Espanha, ele faz essa relação Brasil-Espanha, né?
Acho que ele mora há muito tempo. Ele era muito amigo de outros autores portugueses e espanhóis, né? Eu sei que ele teve uma amizade muito longa com a Sofia de Mello Breiner, a poetisa portuguesa, que é outra que a gente ainda não falou e já vem, tá? Porque é outra rainha, amo de paixão. Então, eu lembro que ele teve um cargo diplomático. Não tenho certeza se foi na Espanha, mas eu sei que ele morou na Espanha durante muito tempo. Exato. E pernambucano, né, Luana? Ô terra boa para escritor, gente. Para poeta especificamente, porque tem dois imensos, que é o João Cabral e o Manuel Bandeira. Eles eram parentes, não eram? Eles eram parentes? Não sei. Eu acho que eles tinham... Me corrijam aí nos comentários, mas eu acho que eles tinham uma relação de parentesco. Não, mas eu fiquei curioso, porque eu não sabia. Nossa, se for, é um clã, é uma máfia familiar. E só para lembrar, antes da gente começar o livro, aqui a análise do livro, esse episódio é a segunda parte do Autores Capricornianos, né? Por isso citamos o signo de João Cabral de Melo Neto. Semana passada falamos de 4 autores desse signo e agora o Morte e Vida vai ser o nosso livro em comum. Certo, e João Cabral aí encerrando este ciclo dos signos, Luana. Eu sou Capricórnio, bailarina, eu chego. Ele vai encerrar, é o último autor. Graças a Deus. Acabamos, gente. Acabamos, não tem mais astrologia literária neste podcast. Finalmente os refrescos. Só para dar aqui a ficha, né? Esse é um poema dramático, então, foi escrito, publicado aqui pela primeira vez em 54, foi encenado pela primeira vez em 65, né? Já tiveram muitas adaptações, gente. Inclusive para o cinema, tem mais de uma versão. E tem as músicas do Chico, né, que são bastante famosas. E ele fala sobre o Severino, que é o personagem principal aqui dessa história, que vai partir da Serra da Costela, nos limites da Paraíba, em direção a Recife, em busca de uma vida melhor, né, João? De uma oportunidade de vida, na verdade. O último comentário aqui é a obra do João Cabral sai pela Alfaguara, no Brasil. É a editora que publica o João Cabral em edições, gente, belíssimas, belíssimas, todas padronizadas, dá uma paz no coração. Tenho certeza que o João Cabral fica bastante feliz. Depois eu vou até comentar, se der tempo a gente comenta rapidinho, mas o que a Alfaguara faz? Ela junta os livros de poesia. Então, você compra o livro, né, que chama Morte e Vida Severina. Se você comprar a edição da Alfaguara, você vai levar, na verdade, 3 livros de poesia, porque tem o Morte e Vida Severina, deixa eu pegar aqui os outros 2 que tem. Tem o Rio e tem Uma Faca Só Lâmina. Então, na verdade, ela compilou 3 livros em um só, porque como são livros de poesia, é mais curto, né? Mas já fica aqui minha admiração pela Alfaguara, pois eu e você que nos escuta conhece editoras que lançariam separadamente em forma de folheto, caríssimo, cobrando aí R$80 por 30 páginas, 40 páginas. Então, assim, acho louvável isso. E, gente, os 3 livros são espetaculares. A gente vai comentar só de um, mas, assim, o Rio e esse poema, que é um outro poema longo, Uma Faca Só Lâmina, ele tá nos favoritos da vida também. Eu acho ele belíssimo, mas focaremos aqui no Morte e Vida Severina. Eu li nessa edição também, edição da Alfaguara. Lindíssima, né? Eu vou aproveitar, João, e recomendar, saiu muito recentemente a versão em quadrinhos do Morte e Vida Severina, que é ilustrado pelo Odir, saiu pelo Quadrinhos na CIA. Eu, inclusive, peguei essa recomendação de um podcast de amigos nossos aqui, que é o podcast do Espanadores, da Ju e do Caleb. Eles recomendaram e, assim, é uma edição belíssima, gente. As ilustrações são lindas, são em aquarelas, o poema está quase na íntegra, então não é uma ideia de simplificação, de transformar a poesia em prosa, não é isso. O texto está praticamente integral ali, mas tem as ilustrações e ele traz muito para o mundo contemporâneo, então quando ele vai falando sobre os vários severinos, o ilustrador, né, o Odir, vai mostrar severinos ao redor do mundo. Então, os retirantes dos países em conflitos no Oriente Médio, né, tentando chegar na Europa. Então, ele vai atualizando o texto
Ou até como o próprio Caleb fala no podcast, né, não é nem exatamente uma atualização, né, é mostrando como o texto ainda é atual, né, como o texto ainda conversa com o nosso momento. Então, assim, belíssima edição de quadrinhos também, vale muito a pena, gente. Eu acho que compensa, até pra gente começar a nossa conversa, ler o começo do livro, né? O trechinho. Vai, João. Tem um título, né? É como se fosse, muito entre aspas, dividido em capítulos, né? Os cantos, assim, tem um título. Então começa, o primeiro canto é: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. E aí ele continua, né? Então essa ideia de que já começa assim: eu sou um entre tantos, com uma história parecida, com um nome parecido, né? Essa ideia do homem comum aqui, né? De um homem que... eu sou um homem do povo, né? Assim, não tem nada aqui em mim que vai ser de destaque, inclusive a história que eu vou contar a minha história, mas ela é a história de toda uma população, de toda uma legião de pessoas ao redor do mundo, inclusive, conforme a Lu acabou de falar. E me desculpa, João, mas a gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Pode ir. Luana gostando de poesia em 2025. A Luana do Novo Testamento, né, João? É dos Salmos. A Luana dos Salmos. Esse texto é meio bíblico, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos falar disso. Para quem acha que a gente não gosta da Igreja Católica, olha só, aqui é o nosso momento de fazer as pazes. A gente gosta quando é bem feito, quando tem referência católica. Luana Carola está muito feliz aqui, mas vamos lá. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Isso é tão espetacular, gente. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. É maravilhoso. Vou só mostrar, não sei se vai pegar, mas o trecho que a Luana leu, olha, é justamente o trecho que quando eu li eu tinha grifado. Veja você como os nossos gostos batem. Eu já vou jogar aqui, é o meu trecho favorito de todo o poema. Para mim ele já abre de forma espetacular, não tem como você não continuar lendo. Ele tem duas que eu quero comentar dessa linguagem, mas que eu acho que já dá para perceber do começo. É tão bem escrito, gente, que é aquele tipo de livro que tem uma lírica quase encantatória, assim. A sensação que eu tenho lendo João Cabral é que eu não consigo largar, sabe? Assim, ele me pega pela mão e você vai entrando ali naquele fluxo da linguagem, porque cada verso é mais bonito do que o outro, assim, é um negócio. Eu lembro de ter essa sensação com alguns autores específicos, porque tudo bem, tem uma coisa de estilo, tem autor que prefere um texto mais sóbrio, mais clássico e vai pela história, mas esses autores assim de linguagem muito marcante, né? Tô pensando aqui no Guimarães Rosa, por exemplo, que eu tenho no Raduan Nassar, né? Que são esses autores que a Clarice Lispector, que você começa a ler e você fala, meu Deus, espera aí que aqui o sarrafo é mais em cima, né? Porque você já é jogado nesse turbilhão linguístico muito, muito bonito. E aqui, a gente comentou no começo que o João Cabral, ele dá uma segurada, digamos assim, porque ele é muito famoso em outros textos por ser o epíteto que ele tem é o engenheiro da poesia, né? Porque ele brinca muito com inversão sintática, deslocamento de sujeito e verbo. Então é uma poesia muito mental, muito racional, que às vezes para você ler você tem que ficar ali se debruçando no poema para entender que o verso de baixo, que tem o sujeito da frase de cima, aquela coisa. Aqui é um João Cabral muito mais acessível, muito mais fluido, e uma das justificativas é porque justamente ele está reproduzindo fala, né? Então aqui ele constrói o poema narrativo longo, mas num tipo de linguagem que seria condizente com a fala de uma pessoa. E as pessoas não falam com inversão sintática, elas não falam com a
a racionalidade toda que ele coloca em outros poemas. Então aqui ele emula essa linguagem mais cotidiana, por isso que tem muita repetição, né? Claro que é um texto poético, então não é 100% uma fala, ele vai trabalhar essa fala poeticamente, mas você tem várias repetições de palavras, e isso ajuda no fluxo, na fluidez da linguagem, né? E aqui tem também uma marca forte do texto que é muito comentada, que é a utilização de Severino, né? São muitos Severinos, está contando a história do Severino. Severino vira adjetivo, né? Então é uma morte severina, é uma vida severina, né? Vira um adjetivo aqui. Para algo que é duro, né? Que é seco, que é sofrido, dolorido, né? E eu tenho uma curiosidade, Luana. Esse episódio, como o livro é pesado, é um desses episódios que a gente não vai conseguir encaixar tantas piadas. Mas tem uma curiosidade. Eu sempre, antes de ler o livro, durante muito tempo, na verdade, mas eu tinha a impressão, eu entendi o título errado. Eu achava que Severina era interlocução, que tinha uma vírgula antes, que o título era Morte e Vida Severina, entendeu? Um problema de prosódia. Que a Severina era personagem. Eu entendi que era assim, que o título seria Morte e Vida Severina, mas na verdade é Morte e Vida Severina. Olha como é que a pronúncia faz diferença. Faz diferença. Aí quando... Eu não lembro quando que eu tive essa explicação. Provavelmente deve ter sido na escola. Só que o João Cabral, geralmente é um autor que a gente trabalha no finalzinho, ali, terceiro ano, né? Porque ele já é literatura pós-modernismo, então quase literatura contemporânea. Embora já estejamos aí em 2025, a gente já... O contemporâneo a gente já está puxando um pouquinho mais para frente, né? Mas aí que eu falei, nossa, faz sentido. Eu acho que para mim eu já entendi o Severino como um adjetivo, Severina, na verdade, mas para mim tinha alguma coisa a ver com severo. Mas tem, né? Ia mais para esse lado. Acaba tendo, né, na concepção que ele cria aqui dentro. E o João Cabral, eu acho que ele é mestre em várias coisas, mas uma questão que eu acho assim, que a poesia dele brilha, como que ele pega palavras do uso do dia a dia e aí ele desloca o sentido, assim, e não é necessariamente... Porque a poesia toda faz isso, ok, né? Você vai falar, mas todo poeta faz isso. Mas ele pega uma palavra de uso muito comum e às vezes ele trocando a classe gramatical dessa palavra, ela ganha um outro sentido. Tem no poema que é publicado junto, que é o que eu comentei que eu gosto muito, que é Uma Faca Só Lâmina, tem um momento que ele fala assim, essa faca intestina. Eu acho isso tão bonito, assim, ele pega o substantivo intestino e ele usa como adjetivo, né? Porque ele vai descrevendo que é como se fosse uma faca que entra nas suas vísceras. Aí, para fazer a retomada, ele fala, então, essa faca intestina é assim, gente, tá muito à frente o senhor João Cabral. O buraco é muito mais embaixo aqui. E essas construções belíssimas, né? Sei que eu acabei de ler, mas alguém cujo sangue tem pouca tinta... Olha a beleza disso, gente. E aí depois o verso clássico, aqui os versos clássicos, na verdade, né? Da morte severina, que é morte de que se morre de velhice antes dos 30. A beleza disso, né? De emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. É maravilhoso, né? O primeiro já é muito bom. Aí vem o segundo, você fala, nossa, melhorou. Aí vem o terceiro, você fala, meu Deus. E é um texto... muito social e muito político, né? Porque aí o que ele vai discutir aqui é o combo que as pessoas reclamaram na resenha, mas sim, elas têm razão nesse aspecto. É um livro que vai discutir muito desigualdade social, concentração agrária, miséria, fome, abandono estatal, né? Mas é aquilo, tem que ser discutido mesmo, de fato, né? Não tem como a gente ignorar, assim, falar, é mais um livro sobre isso? Sim, enquanto for um problema social no Brasil, enquanto forem problemas, porque aqui eu listei uns 5, né? Enquanto forem problemas que se relacionam tão intensamente, que um está tão ligado ao outro, a literatura precisa, sim, dar conta também de contemplar esse tipo de discussão, né? E o João Cabral sempre foi muito politizado, né? As obras dele têm esse viés de crítica social e comprando muito o lado da população carente, né? De fazendo essa defesa, essa inclusão. Eu sempre admiro muito autores que entendem que em países como o Brasil
não tem como a sua literatura não ser política. Você não precisa fazer sempre uma temática política explícita, mas me parece que é meio impossível. Estou falando de escritor, obviamente, porque aqui é um podcast de literatura, mas eu acho que vale para todo artista e, em maior escala até, para qualquer pessoa que tenha voz, sabe? Em países como o Brasil, você poder usar essa voz para defender o que deve ser defendido, para comprar lados que historicamente são silenciados, eu sempre reverencio muito autores que fazem isso, porque ele poderia ir para um outro caminho, ele poderia ter feito outras escolhas, e ele faz dessa questão política a própria estética da poesia dele. João mencionou antes que não são exatamente capítulos, né? Mas acho que a gente pode chamar de capítulos aqui, talvez, para facilitar. São 18 no total, né? Uhum. Então a gente tem esse primeiro, que é essa apresentação do personagem. Então ele vai falar isso, né? Somos muito severinos, então quase que dá para me confundir com qualquer um. Mas para você não se perder, ele se define no final, né? Eu sou o Severino que emigra. E aí ele vai contar a história dessa migração, né? Dele saindo desse interior. Já tem um pouco de ironia, né? Porque quando ele fala eu sou o Severino que emigra, meio que como vários outros Severinos que emigram. Então, assim, a própria individualidade dele não é tão específica assim. E aí ele começa a jornada dele, né? Em direção ao mar, né? Em direção a Recife, que é o lugar para o qual ele está indo, né? E aí, eu não sei se a gente vai passar capítulo por capítulo, João, como que você imaginou isso? Acho que não. Os 18? Você quer passar os 18? Por mim, a gente pode ir passando, né? O segundo capítulo, o Severino encontra um cortejo fúnebre, né, do Severino Lavrador, que foi morto em uma emboscada. Eu acho esse capítulo muito interessante porque ele é morto em uma disputa por terra, né, contra os poderosos. E aí o Severino emigrante, né, o Severino narrador aqui até fala, mas a terra dele era uma terra pequena, péssima, ninguém iria brigar por aquilo, por que alguém ia querer aquela terra? E é a ânsia por terra, né? É a questão do latifúndio mesmo. Você quer aumentar as suas terras porque você quer aumentar as suas terras. E aí essa bala sempre encontra uma alma perdida aí para se alojar, né? Vou ler 2 trechinhos aqui, então, só, tá? Para exemplificar. E é um canto construído em forma de diálogo, né? Ele está conversando, aí tem até outra versão marcando, mas eu vou dar uma editada aqui, mas ele vai perguntar assim: e foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa foi morte morrida ou foi matada? E aí mais para frente ele vai ter a resposta: ali é difícil dizer, irmão das almas, sempre há uma bala voando desocupada. Então, assim, essa ideia da violência, assim, né? Da bala perdida, né? Aqui construída poeticamente, essa imagem. E aí eu acho interessante a gente comentá-lo, não sei se a gente vai capítulo por capítulo, mas que a gente consegue dividir o livro assim em 2 momentos, apesar dele estar dividido em 18 cantos ou capítulos, que o primeiro é o momento dessa migração, ele saindo do interior e tentando chegar a Recife, e o segundo momento é quando ele chega em Recife, né? E a imagem da morte, que até está no título em primeiro lugar, Morte e Vida Severina, é bem didático o título, porque ele está fazendo um resumo. Essa primeira parte, ela é marcada por várias imagens de morte. Assim, o Severino vai ser confrontado com diversos tipos de morte diferente nesse começo dessa caminhada e também quando ele chega em Recife, né? No terceiro capítulo, ele fala sobre a morte do rio, né? Já que estamos falando de várias mortes, né? Lindíssimo. Porque ele usa o rio como guia. Ele vai chegar em Recife e, para não se perder, ele vai seguindo o curso do rio, só que o rio secou, né? Então ele se perde. Como que ele chega em Recife? E aí ele escuta uma cantoria. Minha voz até falhou aqui. Ele escuta uma cantoria e aí ele vê um velório, né? Que é o capítulo 4. Então ele chega e encontra esse velório, mais uma imagem de morte, né? Eu ia até comentar do rio, que é uma imagem muito cara, né, para o João Cabral, essa imagem do rio na poesia dele. E ele tem um outro poema, estou fazendo a intertextualidade aqui com o próprio João Cabral, mas que é uma imagem belíssima também, num outro poema que ele começa descrevendo o rio seco, dizendo: aquele rio era como um cão sem plumas. E é um trecho muito famoso da poesia dele, muito bonito, né? Você descreveu o rio como um cão sem pelo, né? Um cão que está agonizando, que está ali pelado, né? Nu.
Como o rio secou, ele acaba decidindo ficar num vilarejo, né? Pelo menos enquanto durar a seca do rio. A gente tem o capítulo 5 aqui falando sobre isso, né? Sobre essa decisão dele de permanecer. E aí o capítulo 6, que é um desbunde também, que é quando ele encontra uma rezadora, né? Uma mulher numa janela, e ele decide conversar com ela. E aí, basicamente, ele fica perguntando para ela o tempo inteiro se existe algum trabalho ali, alguma coisa que ele possa fazer, e nada do que ele sabe fazer, basicamente, tem serventia por lá. Já eu sei lavrar a terra, eu sei cuidar de gado, e ela fala, mas aqui não tem terra para lavrar, aqui não tem gado para cuidar, e aí no fim ela pergunta isso, né? Você sabe rezar os mortos? Porque isso aqui tá cheio. Se você souber rezar os mortos, você vai ter trabalho garantido. Eu sobrevivo assim. Né? Então, a morte como ofício ali, né? E o próximo capítulo é maravilhoso também, que é um outro enterro, né? Que é o enterro do trabalhador. E aí, em determinado momento, tá vendo que são várias imagens aqui de enterro, de morte, de velório, né? A Lu falou da rezadeira, mas antes teve também a carpideira, né? Aquelas mulheres que ficam chorando ali nos velórios, nos enterros. Sim. E esse trecho é muito forte, porque esse trabalhador, ele morre e meio que ele morreu tentando ter direito à própria terra, né? E a mensagem que fica é que só depois da morte ele tem um pouquinho de terra, que é a terra do túmulo, de onde ele está enterrado. Finalmente ele consegue só um pouquinho, um pedacinho de terra para ele, que é a terra onde o corpo dele foi enterrado. É uma imagem muito, muito forte, né? Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. E ele joga até com expressões populares, né? A parte que te cabe nesse latifúndio, é uma frase que circula muito, né? No boca a boca. Ele decide não ficar por ali, né? Ele vai continuar, então, o caminho dele para Recife, né? É o capítulo 9 aqui. E aí, no capítulo 10, finalmente, ele chega em Recife. Por onde, Luana? Vamos fazer um gancho com o episódio passado. Porque ele chega num cemitério, né? Recife aqui é a terra prometida, né? Ele está em dificuldades, ele vai migrar para o Recife e aí tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Só que ele chega justamente num cemitério. Gente, é um livro muito pesado esse começo, né? Morte e vida severina. Nossa, energia lá em cima. Porque, em certa medida, quando ele vai perdendo as esperanças ao longo do caminho, com essas experiências que ele vai tendo. E quando ele chega e ele se depara com o cemitério, ele toma uma atitude que é de tirar a própria vida, né? Assim, ele flerta com o suicídio, ele decide assim, não adianta, assim, essa busca é inútil, talvez a morte seja, de fato, um único momento de descanso para mim. Porque quando ele chega nesse cemitério, ele escuta a conversa dos coveiros, né? Trabalhadores, afinal, né? Outros trabalhadores ali, que também já foram tão desumanizados que eles já conversam sobre a morte de uma forma absolutamente... Não sei nem que palavra usar aqui. Banal, né? Esses trabalhadores estão justamente falando sobre os retirantes, né? Por que essas pessoas migram? Se eles vão chegar aqui, não vão acabar na miséria e vão ser enterrados aqui em vala comum, né? A gente vai ter trabalho. Por que eles não facilitam as coisas e já não acabam com a própria vida de uma vez? Né? E aí o Severino pensa, como o João falou, né? Pensa pela primeira vez em suicídio, que é outra forma de morte, né? A gente teve várias mortes aqui ao longo da narrativa, agora é a morte por suicídio. E aí o capítulo seguinte é isso, né? É ele pensando em dar um fim à própria vida e se jogar no rio, o rio Capibaribe. Porque os coveiros, né? Ele escuta os coveiros sugerindo isso, né? Falando assim, seria melhor que eles já se atirassem ao rio por iniciativa própria. Posso ler o trechinho aqui? Acho que eu achei. É um diálogo, tá? Na verdade, seria mais rápido e também muito mais barato que os sacudissem de qualquer ponte dentro do rio da morte. Aí o outro responde: o rio daria mortalha e até um macio caixão de água, e também o acompanhamento que levaria com passo lento o defunto ao enterro final a ser feito no mar de sal. Aí o outro encerra, né? E não precisava dinheiro, e não precisava coveiro, e não precisava oração, e não precisava inscrição. Eles até continuam, mas é o trechinho que eu peguei. E aí é o que o João falou, né? É o fim da esperança. Você migra porque você tem esperança numa vida melhor. Né? Você tem esperança de conseguir ali. Ele inclusive fala isso, né? Que ele não tem grandes expectativas.
Ele não sonha riquezas, ele quer simplesmente a chance de continuar vivo. É quase uma jornada pela esperança, né? E aí ele tem todo esse trabalho, chega no Recife e é isso, né? É essa a conversa que ele escuta, dessa forma que ele é recepcionado. O né? coveiro encerra a conversa dizendo assim: não é viagem o que fazem, vindo por essas caatingas vargens. Aí está o seu erro. Vem é seguindo o seu próprio enterro. É forte também a imagem, né? Como se o processo de migração já fosse você fazendo o seu próprio cortejo, né? O seu próprio funeral. E aí ele tá nesse estado de espírito, né? Pensando em suicídio, e aí ele vai passar a conversar com um novo personagem que surge aqui, e agora que a gente vai catolizar um pouco mais este podcast. Porque a gente não comentou, mas este auto, ele tem um subtítulo. Ele se chama Morte e Vida Severina, entre parênteses, Auto de Natal Pernambucano. E aí, vou tentar não ativar o modo professor aqui, mas questão de prova, Luana, você sabe o que é um auto? Não sei, João, o que é? Auto é uma peça teatral em que obrigatoriamente você tem referências da Igreja Católica. Daí o famoso Auto da Compadecida, em que você tem ali toda a encenação do julgamento do Chicó e do João Grilo, quando eles morrem. E aqui, Luana, a gente está falando de auto de Natal pernambucano. Imagina se assistir esse auto no Natal, gente, nessa peça que só tem... Tô rindo de nervoso, mas imagina a cena. Só morte, morte, morte. Cadê a mensagem natalina, Luana? Cadê a vida, né? Ela chegou. Porque aqui a gente tem a nossa referência. Com quem que ele está conversando, João? Com José, um mestre carpideiro, não, eu ia falar carpideiro. O mestre... Carpina, exatamente. carpinteiro, né? Fiquei com carpideiro na cabeça. Não gratuitamente, porque você já tem aqui uma clara referência a São José, que era carpinteiro de profissão. Aí o José vai falar para ele, né, nesse momento aqui, é o 12º capítulo. Severino, retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido, sempre e de qualquer maneira, porque senão ele alaga e devasta a terra inteira. E o mar aqui é essa tristeza, né? Esse sentimento de absoluto desamparo, né? É isso que a gente tem que combater para permanecer vivo, né? É o conselho que o José dá para ele. É o sal, né? E aí ele vai dar uma resposta que meio que já tem aqui o resumo, muito entre aspas, porque é difícil numa obra tão complexa a gente falar, eu resumo, mas um dos pontos aqui centrais do livro, numa das respostas, ele vai dizer: Severino retirante, não sei bem o que lhe diga. Não é que se espere comprar um grosso de tais partidas, mas o que compro a retalho é, de qualquer forma, vida. Então, assim, não importa o quão sofrida seja, continua sendo vida. E a gente tem que lutar por ela, né? De qualquer forma, não dá para desistir. É uma mensagem aqui contra... o José tentando convencer o Severino a não tirar a própria vida, né? E aí ele vai pegar muito nesse ponto de, olha, eu não estou aqui anulando o seu sofrimento, mas continua sendo vida. E aí o João falou que o poema dá para você separar em duas partes aqui, né? Então a parte que ele está imigrando, a parte que ele finalmente chega ao Recife, que agora a gente já está em Recife aqui, mas também a questão da morte da vida, né? Porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre vida. E de que forma que isso aparece no poema, João, nesse momento? Porque esse diálogo vai ser interrompido por um mensageiro dizendo: José, o seu filho é chegado. E aí é uma outra referência bíblica que clássica, porque funciona quase como um anjo Gabriel, né? Esse anúncio da boa nova, só que aqui não para Maria, mas sim para o José, para o pai, sendo alertado de que a mulher dele entrou em trabalho de parto e o filho está nascendo. E eu amo, porque é um anúncio meio sem paciência, assim. Até separei aqui. Estais aí conversando em vossa prosa entretida, não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Então, assim, bora, para aí de conversa furada, vamos pro que interessa. Conversa fiada, né? Seu filho acabou de nascer. E aí a gente vai ter os próximos capítulos falando sobre isso. Alegoricamente, o que a gente vai ter
é a criação de um presépio, né? É a cena aqui da criação de um presépio. Então você vai ter a mulher com o recém-nascido, o pai que é carpinteiro, que é José, e aí você vai tendo essa formação ali de uma cena de presépio. Aí fica claro o título, a brincadeira do João Cabral com o ato natalino, né? No 14º, a natureza se enfeita para o nascimento do filho do José. É lindo, né? No capítulo seguinte, começam os presentes, né? Pessoas humildes começam a trazer presentes para o filho do José. Inclusive, eu acho muito bonito porque ele coloca 2 ciganas indo presentear o recém-nascido, e acho que são várias questões aqui, mas tem aquele pezinho que a gente falou da Espanha, né? Aqui na obra, assim, a cultura cigana ali, ele coloca aqui a presença dessas 2 mulheres, e são a população excluída, né? Que vai receber esse menino tal qual na Bíblia, menino Jesus nasceu ali na manjedoura, né? Um nascimento simples. Então tem essa reconfiguração de novo, uma vida nascendo num ambiente agreste, num ambiente desigual, mas trazendo essa esperança, né? Essa lufada de vida ali num ambiente marcado pela morte. E elas fazem previsões, né? O que vai acontecer com esse filho, com esse bebê. E aí elas veem ele de 2 formas, ou coberto de lama ou coberto de graxa, né? Então, ou ele vai ser um pescador, né? Vai trabalhar ali no mangue, ou ele vai estar coberto de graxa, vai ser um operário, né? E que mesmo assim a vida vai ser boa, a vida vai ser dura, mas também vão ter momentos de respiro ali, de felicidade, né? Ele recebe também presentes para emular aqui os presentes dos Reis Magos, né? Só que são presentes muito simples. Então, peguei um trechinho aqui, eu nem vou ler, mas um visitante dá jornal para ele, mas não para ele ler, mas para cobrir o bebê, né? Para que o bebê não sinta frio. Então, para que ele consiga cobrir o filho com os jornais. Então, assim, o João Cabral brinca com a construção bíblica do presépio, mas aqui é até mais duro do que lá na Bíblia, né? Porque o menino Jesus, ele recebe ouro, incenso e mirra, né? Dão caranguejos, né? Que eles pegam ali no mangue. Então, são presentes dentro das possibilidades, né? Daquelas pessoas. E aí a gente tem o último, né? Capítulo aqui, que de alguma forma o José apresenta o filho como a resposta à pergunta do Severino, né? Se vale a pena viver. E a resposta é um pouco no sentido de toda a vida vale a pena. Esse trecho eu acho muito bonito, que ele fala assim: de sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Foi a minha cartinha de amor, foi isso que eu recebi, João. É, mas é lindo aqui no trecho, né? Assim, a vida é o sim numa sala negativa. E este poeta que lhe homenageou com este trecho foi muito sagaz, porque ele pegou a metáfora da sala e ele aplicou ela aqui ao pé da letra, porque aí para você era a sala de aula mesmo. Olha que gênio da poesia ele foi. Gênio, eu não dei o devido valor. Nem lembra o nome do rapaz, coitado. Belo porque é uma porta, abrindo sem mais saídas. E belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia. É bonita a inversão também, né? A vida que infecciona aqui a morte, né? E aí vem o último canto, que também é famosíssimo, que é belíssimo, né? Você quer ler trechos, Lu? Pode ler, que eu já li bastante. Vou fazer então um recorte aqui, tá? Não vou ler a estrofe toda não, que é uma estrofe longa. Mas ele diz assim: é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. E aí ele continua: vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. E aí encerra o livro. É belíssimo, né? Aí que você tem essa mensagem da esperança, da renovação, né? Depois de tudo que foi contado ali. Mas a história,
ela tem esse fundo, né, de esperança, mas eu acho que a forma como o João Cabral faz isso com a linguagem, gente, é um absurdo, assim. É uma experiência estética, realmente. Ler João Cabral é um espetáculo. E olha que o Morte e Vida Severina, que eu acho um livraço, não é meu livro favorito do João Cabral, Luana. Qual é o seu livro, João? A Educação pela Pedra. Que já tem o melhor título. Sou transtornado. Já tem o melhor título. Já tem assim, ai, por que chora, Paulo Freire? Mas não resisti, peço perdão a Paulo Freire pela piadoca. Desculpe! Mas essa edição, os 3 livros são belíssimos, gente. Esse primeiro, Rio, que são vários poemas, né, com a imagem do rio, já é um livraço de poema. O Morte e Vida Severina é espetacular. Aí depois ainda vem aquela paulada na cara, logo na sequência, que é Uma Faca Só Lâmina, que é a própria poesia, né? O João Cabral vai defender isso, que a poesia ela tem que ser dura, ela tem que ser direta. E essa imagem que ele vai construir, que ele quer que a poesia dele seja tão afiada que é como se fosse uma faca composta só de lâmina, sem cabo, que qualquer pessoa que encoste se machuque de alguma forma, que a poesia ela tem que fazer uma cicatriz, ela tem que ser lembrada, tanto em quem faz, quanto em quem é atingido por ela. É um negócio, gente, João Cabral. Quer uma coisa mais capricorniana do que isso? Falar que a poesia tem que ser uma faca só lâmina, para machucar os dois, tanto quem faz, quanto quem escuta, quanto quem lê. E é uma voz muito única, né? É um poema muito característico, assim, você lê a poesia, você sabe que é do João Cabral, né? Porque o típico na poesia é justamente a poesia amorosa, aquela poesia derramada, sentimental. Os adjetivos, né? Ele vai por um outro caminho. A gente vai falar depois do João Cabral em outros episódios aqui, aí a gente fala dessa outra faceta dele, mais conhecida até, acho que é o que consagrou ele, que é essa poesia mais cerebral, mais matemática. Até tem poema do João Cabral, no Educação pela Pedra, tem muito poema assim, né? Que ele divide o poema em 2 estrofes, e a segunda são os versos da primeira em outras ordens, que ele vai brincando, assim, se você deslocar uma palavra, ganha outro sentido, né? Ele trabalha muito com espelhamento, tem um poema famoso que é o que o mar aprende do canavial e o que o canavial aprende com o mar. E aí ele vai fazendo as trocas, as inversões, os deslocamentos, e assim, são deslocamentos às vezes mínimos de palavra. Lembra muito a brincadeira do Chico, né? Em construção. É aquela pegada ali de você deslocar ou acrescentar uma informação e aí já vira um outro contexto. Então é uma poesia muito racional mesmo, assim, muito planejada. A Luana falou desse corte do adjetivo, né, que lembra muito um outro autor do Nordeste que a gente já comentou aqui, que é o Graciliano, né? Acho que a ponte aqui é inevitável, porque inclusive o Morte e Vida Severina, muita gente lê como se fosse um passo à frente do Vidas Secas, né? Porque o Vidas Secas do Graciliano, você tem acesso ao processo da migração. E no João Cabral a gente já tem essa chegada ali, né? Quando o retirante chega na cidade. E aí tem uma outra autora que meio que vai puxar esse fio condutor, que é a Clarice, na Hora da Estrela, que é como se aí fosse o pós. E depois que o retirante chega, como que é a vida dele na cidade grande. Que aí ela dá para fazer essa trilogia aqui da migração, dos retirantes, né? Com Vidas Secas, o Morte e Vida Severina e a Hora da Estrela, né? Gente, vocês sabem que eu não sou a maior leitora de poesias, né, desse podcast, claramente é o João, mas o Morte e Vida é espetacular, assim. Eu acho que não tem como ler isso e não ficar profundamente balançado, emocionado. É belíssimo, é muito marcante, foi muito marcante na minha vida. E eu acho realmente que ele facilita, assim, porque tem esse próprio movimento, né, de ser uma poesia mais palatável do que outras que ele tem, mas até esses resumos, né, porque isso ajuda. Se você tem dificuldade com a forma, se você tem dificuldade em acessar, em decifrar esse verso poético, antes ele já te disse o que está acontecendo, né? Então, neste capítulo, veremos ele chegando em Recife e conversando com alguém, né? Então, ele já vai te dando as dicas, né? E é o projeto, né? Assim, é um texto escrito para ser encenado para a população. Então, é um texto que precisa ser mais acessível, que não dá para ser um texto hermético, porque a proposta aqui é outra. A proposta é você ver isso acontecendo, você ouvir os versos sendo declamados, você assistir a essa peça, né?
Então tem que ser uma proposta, e fora que, além do alto, mas ele está dialogando o tempo todo aqui com tradição popular, né? Então, assim, ele tem que trabalhar com a linguagem popular aqui, no sentido de ser uma linguagem acessível, que reproduz a fala, que as pessoas vão se reconhecer naqueles personagens. Então, acho que tem um projeto aqui, continua sendo uma poesia muito mental, muito calculada, muito planejada, né? Ele sabe o que ele está fazendo, é um autor muito consciente do poder da própria literatura e dos objetivos, assim. E eu acho isso muito maduro, quando você tem, no mesmo autor, muitas transições sem perder o estilo, né? Você bate o olho e você fala, isso aqui é João Cabral de Melo Neto. É um desses autores que tem uma dicção muito própria, que a gente reconhece, assim, quando você já leu mais de uma coisa, é muito fácil de identificar, né? Porque tem um estilo pessoal muito marcado. É isso. Tem até a briga, né, Luana? Você sabe dessa briga? Qual briga, João? Que durante muito tempo ficavam disputando para saber qual seria o maior poeta brasileiro. Se é o João Cabral ou o Carlos Drummond de Andrade. Eles disputavam entre si? Tinha luta de boxe? Como é que funcionava? Não, parece que eles não... Eu acho até que eles se davam bem. Tem muito poema de um para o outro, assim, né? Eu lembro mais do Drummond. Lembro do Drummond falando muito do João Cabral. O Cabral para o Drummond eu não tenho memória, mas acredito que seja recíproco a admiração. Então o que você está me falando é que o fandom brigava entre si, é isso? O fandom brigava. E claramente, queria que, apesar de ser um episódio de homenagem ao João Cabral, só queria deixar registrado que é uma briga que não se justifica, pois todos sabemos que o maior poeta brasileiro de todos os tempos se chama Cecília Meirelles. Nenhum nem outro. Que é uma guerra aqui entre dois segundos colocados na hierarquia. Segundo o quê? Segundo eu, Luana, o meu gosto pessoal. E é importante hierarquizar, né? De melhor autor para pior, eu acho que a gente tem que ter essa lista. É importante. Principalmente quando são dois homens competindo com uma mulher, eu acho importante deixar as coisas claras, sabe? Mas eu fiquei surpresa porque o fandom não costuma fazer isso. Né? O fandom de artista, assim, eles não disputam entre si, eles respeitam que o outro fandom goste mais de outro artista, isso é tão pacífico, né? Abafa. E que mania também de querer colocar pódio, fazer ranking, fazer lista, Luana. O povo gosta de fazer lista, você acredita? Que absurdo, né, João? Eu odeio listas. Absurdo. Eu fico indignado. Muda, Brasil! Brasil no Brasil! Mas é isso, a mensagem é: não seja uma pessoinha ruinzinha e leia Morte e Vida Severina. Eu amei tanto. Esse livro não é pra pessoinha ruinzinha que nem você. Pessoinha é muito humilhante, né? Isso não pode, minha querida. E é humilhante pra você. Mas, Luana, aproveitando então que esse episódio foi rápido, curto, igual o João Cabral gostaria, sem muito mimimi, honramos aqui a memória de João Cabral, entendeu? Uma faca só lâmina, uma fala só lâmina aqui. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente dar aqueles recados de sempre, né? Divulgar o nosso Apoia-se. Se você não é um apoiador, você pode nos ajudar. A gente já falou disso em outros momentos, mas tem um custo para a gente produzir esse podcast. A gente gasta com programa de edição, programa de gravação. A gente gasta tempo. Estamos aqui num domingo gravando, entendeu? Engolindo todo o meu ódio porque Emília Pérez ganhou o BAFTA de filme internacional. E eu nem tinha comentado sobre isso. Olha como é que eu seguro bem as emoções. Honrando a Fernanda Torres, que fez uma atuação famosa por essa segurança. É típico do brasileiro. E o seu ascendente em Capricórnio. Sim. E aí, queria aproveitar então este momento para dar as boas-vindas a 3 novos apoiadores, Luana. Que é a Luciane Chiovici. Me corrija, Luciana, se eu não pronunciei seu sobrenome correto. A chance é grande, mas bem-vindo, muito obrigado. Ana Beatriz Rodrigues Leiroz de Moraes e a Daniela Vivian. Muito obrigado, meninas, pelo apoio. Sejam bem-vindas a este grupo, que é um grupo que só cresce, Luana. Nosso grupo de Telegram teve um encontrinho, vou postar lá, inclusive, a foto, quer dizer... Quando você estiver ouvindo, a foto já vai ter sido postada nos stories. A questão de tempo é sempre um problema nesse podcast, né? Às vezes é futuro, às vezes é passado. Sempre um problema. Estar à frente do nosso tempo é muito sofrido pra gente, Luana, gravar assim com antecedência. Já fizemos o encontrinho de fevereiro, De fevereiro.
Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, o link está lá na nossa página do Instagram certinho. Se você não quer nos apoiar, pode ser também. Mas se você não puder ser um apoiador, né, tem várias formas de ajudar o canal. Essa recomendação boca a boca é sempre importante pra gente. Sugerir para amigos, compartilhar, comentar. Gente, eles não fazem ideia, assim, de como que ajuda a gente os comentários. Quando vocês comentam as publicações, seja no Spotify ou no Instagram, né? Comprar pelo nosso link da Amazon sempre que possível. Se aquela mesma história, se você for fazer uma compra na Amazon, podendo usar o nosso link, você está sendo praticamente um Robin Hood do capitalismo, Luana. É isso que eu tenho para dizer. É um mecenas deste podcast. Você está ajudando muitos pobres, que somos eu e Luana, no caso. Saiba disso. Então, nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores e a todos que nos ajudam de alguma forma e a todos que nos escutam. Muito obrigada, gente. Qual vai ser a palavra, João? Ai, que sempre uma pressão aqui pro João. Severino? Severino pode ser, eu acho que é uma boa. Pode ser. Quem chegou até aqui no episódio, Severino, só para os bravos. É porque morte vai ficar muito pesado, né? Comentar morte. Pessoinha ruinzinha é muito longo, né? Pode ser pessoinha. Você quer fechar em pessoinha? Pessoinha é bom, pode ser. Comenta então pessoinha. Fechamos. Boa semana. Sobrevivam. Até mais. Até.